Oi, amados, voltei. Então vamos lá, começando aqui. Não sei se fica de cabeça para baixo aí para vocês, né? Tem que ver um meio aqui que não fique, acho que não, né? Aliança de Sangue, o autor E.W. Kenyon. Vou ler aqui o sumário que fala dos capítulos, né? A nova aliança no meu sangue, origem da aliança de sangue, aliança na África, Deus faz uma aliança com Abraão, o sacrifício de Abraão, aliança abraâmica, Israel, o povo da aliança, a nova aliança, contraste entre as duas alianças, um estudo de Hebreus, o sacrifício único, o ministério atual de Cristo, três grandes palavras, as quatro bênçãos, a redenção é feita por Deus, debaixo dos seus pés, em meu nome, o que a mesa do Senhor ensina. E aí nós vamos já pular aqui, para vocês compreenderem, aqui no capítulo 2, a origem da aliança de sangue, e ele traz um exemplo aqui dos povos africanos. Né? Nas tribos nativas da África, né, isso é praticado pelas tribos nativas da África, pelos árabes, pelos sírios e pelos povos dos Balcãs. Aqui está na página 15, capítulo 2. E aí ele diz assim: 2 homens querem cortar uma aliança. Então ele se reúne com seus amigos e com um sacerdote. Em primeiro lugar, eles trocam presentes e com isso indicam que tudo que um possui passa a pertencer ao outro, se necessário. Depois da troca de presentes, eles trazem uma taça de vinho. O sacerdote faz uma incisão no braço de um dos homens e o sangue pinga dentro do vinho. Uma incisão é feita no braço do outro homem e o sangue pinga no mesmo cálice. Em seguida, o vinho é agitado e os sangues se misturam. Então o cálice é entregue a um homem que bebe parte dele. Depois ele o entrega ao outro homem que o bebe o restante. Depois de terem bebido, geralmente eles unem os pulsos para que seus sangues se misturem ou tocam com a língua o ferimento um do outro. A sacralidade da aliança. Aí ele vem falando aqui que o Dr. Livingstone também dá testemunho dizendo que nunca ouviu falar de uma quebra de aliança entre aqueles povos, né, os povos africanos. Em outras partes do mundo afirma-se que nunca se ouviu dizer que uma aliança de sangue tenha sido quebrada. É uma aliança completamente sagrada entre todos os povos primitivos. Na África, se alguém quebrasse a aliança, sua própria mãe ou esposa, ou seus parentes mais próximos procuravam sua morte e o entregavam nas mãos do vingador para ser destruído. Ninguém que quebra uma aliança pode viver na África. Aquele que o faz amaldiçoa o próprio chão onde pisa. Então quer dizer, olha como a coisa é muito séria, uma aliança. E muitas das vezes nós vemos os certos, né? Não vou generalizar, cristãos passando por muitas dificuldades dentro da igreja por causa de uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes. Aí fala, eu vou sair da igreja, eu vou deixar a Cristo, eu vou fazer não sei o quê, eu vou voltar para o mundo e não sei o quê. E aí deixa o Senhor, culpa Deus por falta de conhecimento. Porque se aqui, né, essa cultura, né, esse hábito dentro desses povos, quando eles quebram a aliança, é a morte. Quando Adão traiu Deus, quando ele cometeu alta traição, o que a Bíblia diz? Que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
Adão tinha que ter morrido, mas ele não quis morrer. Então, Jesus teve de morrer no lugar de Adão. Porque havia uma aliança entre eles. Adão quebrou esse pacto com Deus, entregando a autoridade do governo da terra a Satanás. Então, as coisas de ruim que acontecem na terra foi por causa de Adão e não por causa de Deus. Porque Deus, em momento algum, nunca quebrou a aliança que ele fez com o homem. Mas geralmente o homem quebra a aliança com Deus e vai praticar aquilo que é ruim, vai praticar as injustiças, vai praticar a iniquidade, e com isso ele dá a sua autoridade a Satanás para governar. Então não culpe a Deus as coisas ruins que acontecem na sua vida, na minha vida, no mundo, em qualquer lugar. Deus é inocente, ele não quebra a sua aliança com ninguém. Até a própria palavra de Deus fala, né? Que nele não há sombra, né, de variação. Ele não muda. Vou até pesquisar aqui, que me veio esse versículo agora. Deus não muda e nele não há sombra de variação. Quem muda o comportamento é o homem, porque o homem, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não tem o conhecimento. Deixa eu ver aqui. Não há, né? Não. De variação em Deus. Aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, amados, vamos lá. Aí no capítulo 3, Aliança na África, né? Aí o autor continua. Santley não tinha condições de lutar com eles. Finalmente, seu intérprete perguntou por que ele não fazia uma aliança forte com aqueles homens. Né? Aqui ele está falando de uma ilustração. Deixa eu ver aqui.